Olá galera, vamos fazer a revisão de monômios, posteriormente polinômios, para que vocês possam entender bem e trabalhar com eficiência este assunto. Antes de tudo, vamos entender o que é um polinômio e do que ele é formado. O monômio, tá? Ele particularmente, esse mono significa um termo. É um termo matemático que ele consta dois elementos básicos, o coeficiente e a parte literal, ou uma parte que tenha incógnita, letras. Tá? O número ele é muito conhecido, né? Porque a gente já trabalha com números há muito tempo. Incógnita, na verdade, ela é uma letra desconhecida, ele é um número desconhecido. Tá? Essa letra, que é um valor desconhecido, ela é chamada de incógnita ou também chamada de variável. Então, em um monômio, eu tenho apenas um termo matemático. Ele consta, como a gente falou há pouco tempo, tá, de duas partes. A primeira parte chamada coeficiente. Esse coeficiente ele é justamente o valor numérico que o monômio, apenas um termo, mono significa um termo, tá? Só tem um termo, por isso que ele é chamado de monômio, ele é um termo único, tá bom? Ele é o coeficiente, a parte numérica desse termo. Já a parte literal ou a parte da letra, tá? Elas são as incógnitas, elas são as letras que o monômio é formado. Parte literal. Então, nesse exemplo que nós temos aqui o termo 3xy. Então, a parte numérica ou o coeficiente é esse valorzinho que fica na frente das letras. No meu caso, 3. Tá? A parte literal, ou seja, a parte das incógnitas, das letras, das variáveis, aqui no meu caso, x e y. Tá bom? Então, já sabe, o monômio é um termo matemático que possui um coeficiente e uma parte literal. Tá? Ele possui apenas um termo único. Tá? Por isso que eles são chamados monômios. No caso de eu ter o monômio, ele pode se apresentar de forma real, ou seja, no conjunto real. O que é o conjunto real? A gente já vem falando sobre isso. O conjunto real abrange todos os conjuntos que a matemática tem de números. Ou seja, os números reais, eles são os números naturais, eles são os números inteiros, ou seja, pode ser positivo, negativo, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, tá? Pode ser qualquer tipo de número, tá? Um monômio. Vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos aqui, aliás, que vai abordar essa questão do monômio, tá? Então, outros exemplos eu teria um meio, por exemplo, m3xy4. Pronto. Ele aqui, ele é formado de apenas um termo, tá aqui, ó. Um termo, tá bom? Vocês vão entender quando eu digo um termo que tem várias letras, mas elas são a multiplicação, o produto. Aqui não tem soma, não tem subtração. Então ele é um único termo, tá bom? Onde esse um meio aqui, ó, aliás, esse meio aqui, essa parte é chamada coeficiente, ó. Coeficiente, tá? É a parte numérica do monômio. E a parte literal, ela é m3xy4, ok? Então, outro exemplo, nós temos aqui, por exemplo, menos x à segunda y, pronto, ok? Então, o meu coeficiente aqui, quando não tem nada na frente de uma variável, significa que tem 1. Não aparece, mas tem. Como aqui é negativo,
meu coeficiente é menos 1. Tá bom? E a minha parte literal, a minha parte das letras do desconhecido é x à segunda y. Ok? Então, isso aqui é o básico do que é monômio. Então, no monômio, nós temos também, tá, além do coeficiente da parte literal, nós temos o grau do monômio. Tá bom? O que é o grau? O grau é para dizer que expoente, tá, é formado esse monômio. E para me achar esse grau, tá bom? Eu tenho aqui x à quarta, 2x à terceira, eu tenho m à quarta, n à sétima, tá bom? Então, para me achar esse grau, basta eu somar todos os expoentes que existem nas letras, na parte literal deste monômio. Por exemplo, aqui eu tenho x à quarta, então meu coeficiente ele é 1. Aqui, ó, é a parte numérica que pertence, que forma o monômio. A parte literal, tá, é a parte da letra, é x. E o grau deste meu monômio, o grau é quarto grau, ó, porque o expoente da letra é 4, então quarto grau. O expoente da letra é que vai me dizer qual grau é esse monômio. Aqui neste monômio nós temos o coeficiente, não tem nada na frente do coeficiente, então é 1. Tá? Então é 1 meu coeficiente. A minha parte literal é m, tá certo? M4, N7. Pode ser colocado o expoente ou não, tá bom? Basta apontar qual é a parte literal. E o grau deste meu monômio é a soma dos seus expoentes. Tá aqui, ó. Pode olhar que quando eu estou achando o grau, eu não preciso utilizar o meu coeficiente, ele é fora. Tem nada a ver com o grau, viu? O grau é apenas a somatória dos expoentes que formam o meu monômio, tá? Meu monômio. Então, 4 mais 7 vai dar 11. Então, 11º grau, tá bom? Neste outro aqui, nós temos o coeficiente é 2, ó, tá bom? A minha parte literal é x à terceira, tá bom? E o meu grau do monômio, terceiro grau, porque só existe uma letra aqui e o expoente é 3. Quando eu tenho um monômio bastante extenso, por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, x à segunda, y, z, j, m à segunda e n à quarta. Pronto. Tudo isso aqui é um monômio, tá bom? Mas eu sei que é monômio porque não tem, né, sinais aqui nem de mais nem de menos, nem soma nem subtração entre esse termo, tá? Entre esses produtos, bom? Então eu venho aqui, ó, acho meu coeficiente aqui é 1, ó, meu coeficiente é 1, a parte literal é x à segunda, y, z, j, m ao quadrado e n à quarta. E o meu grau? Bem, o grau, quando eu tenho uma letra e não tem nada em cima dela aqui onde é o expoente, é porque tem uma, tá? Quando não tem nada aqui é porque tem 1. E é a soma da minha parte literal, é a soma dos expoentes da parte literal. Então vamos lá, ó. 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, tá? Mais 2, 7, 7 mais 4, 11, 11º grau. Ok? Beleza? Muito bem. Então, quando eu tenho um polinômio, eu digo que ele é semelhante
quando ele tem a mesma parte literal, inclusive com seus expoentes. Então, quando eu tenho aqui, ó, x, ele é igual a x, ele é semelhante a x. Quando eu tenho x à segunda, ele não é semelhante a x, tá bom? Ele só passa a ser semelhante se aqui tivesse um 2. Ou seja, ele tem que ter a mesma letra e o mesmo expoente para ser igual, tá bom? Eu só consigo fazer conta com monômio quando é desse jeito. Então, aqui quando eu tenho m à segunda, x à segunda, ela só é igual se tiver m à segunda, x à segunda. Aí eles são semelhantes. Se aqui tiver apenas m à segunda e x, pode olhar que aqui já não são semelhantes, tá? Com relação ao m, eles são semelhantes, mas com relação ao x, eles não são, tá bom? Então, eu poderia dizer que esse monômio é diferente desse aqui, ó, tá bom? Mas é igual a esse aqui. Então, isso é importante porque quando a gente estiver fazendo operações com monômio, tá bom? Operações, a gente tem que saber disso bem direitinho. Por exemplo, quando eu tenho um x mais 2x, eu tenho que observar se eu tenho a mesma parte literal e o mesmo expoente, ó. Olha que aqui é tudo igual a 1. Então, quando eu vou fazer a soma ou a subtração, eu simplesmente vou repetir a letra, ó. Vou repetir a letra. Qual é o coeficiente aqui? 1. Qual é o coeficiente aqui? 1. Tá bom? Então, eu vou fazer 1x, ó. Eu tenho 1x mais 1x vai dar 2x, ó. 2x mais 2x vai dar 4x, ó. Pronto. Então, a resposta daqui é 4x. Ok? Então, quando eu tenho aqui, ó, 6m à segunda mais 2m à segunda menos 7m à segunda, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho sempre que observar m à segunda, m à segunda, m à segunda. Ok? Então, eles são semelhantes. Aí, neste caso, eu vou somar tudo que tem sinal igual, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Eu vou repetir a minha letra, a minha parte literal, ó, com o seu expoente. E aí eu vou fazer, ó, 6 mais 2 vai dar 8, 8 menos 7 vai dar 1. Pronto, 1. Esse 1 eu coloco aqui na frente se eu quiser. Por quê? Porque se não tiver o 1 na frente, tiver só m à segunda, significa que o meu coeficiente aqui também é 1. Não precisa colocar, tá bom? Quando eu tenho multiplicação de monômios, multiplicação, tá bom? Ou eu tenho uma divisão, o que é que eu faço? Então, vamos à multiplicação. Eu tenho x vezes x à quarta. Então, o que é que eu faço? Eu vou repetir, ó, eu olho se eles são iguais, ó. Olhe que aqui eu estou vendo apenas multiplicação e divisão. Não tem nada a ver com soma e subtração. Quando é soma e subtração, eu coloco a letra repetida. Quando é multiplicação ou divisão, é diferente. Então, eu vou ver se a minha letra, que é a minha base, isso aqui, ó, esse grandinho aqui, ele é igual. Se for igual, eu vou repetir, tá bom? E aí eu tenho aqui como expoente 1, aqui como expoente 1. O que é que eu vou fazer? Multiplicação, soma os expoentes. 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. Ok? Quando é divisão, então eu tenho aqui, ó, x7 dividido por x2 dividido por x. Pronto. Ah, vamos misturar. X a sétima dividido por x multiplicado por x a quinta. Pronto, vamos fazer essas aí. Então, olha só, para eu compreender bem. Divisão, tá? Multiplicação, eu somo os expoentes. Divisão, subtrai os expoentes, tá?
Então, ó, repete a base, porque ela é toda igual. Isso só vai servir se a minha base, se a minha letra for igual, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, 7 menos 2 vai dar 5. Aqui já é divisão também, ó. Então vamos diminuir. 5, aqui tem 1, ó. 5 menos 1, 4. Ok? Quando tá misturado, eu venho aqui, ó, olha, isso é igual, vou repetir, ó. Tá bom? Ó, divisão, subtrai os expoentes. 7, aqui tem 1. 7 menos 1 vai dar 6. Tá bom? Até aqui vai dar x a sexta. Não é isso? Então agora, ó, x a sexta multiplicado por x a quinta. Vai dar multiplicação, soma os expoentes. 6 mais 5, 11. Ok? Beleza? E a parte que tem coeficiente? Simplesmente eu vou fazer a operação normal. Se for adição, olha só. Multiplicação, a gente já fez aqui. E se por um acaso eu tiver multiplicação, então eu tenho 4y a quarta multiplicado por menos 2y a terceira. Pronto. Tá? Então, ó, multiplicação, eu pego os coeficientes, ó, 4 vezes 2 vai dar 8, mais com menos vai dar menos. Y a quarta vezes y a terceira. Repete a base, repete o y. Como é multiplicação, soma os expoentes. 4 mais 3, 7. Pronto. Quando é divisão, menos 4ym, tá bom? A segunda dividido por menos 2 m. Pronto. Então, vamos lá. Olha, 4 dividido por 2, que são os meus coeficientes, vai dar 2. Menos, com menos na divisão, mais. O y está sozinho, eu vou repetir. O m, eu tenho o m2, aqui eu tenho o m1. Divisão, subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Tá? Então, ó, m1. Tá bom? m1. Ok? O y eu repeti porque ele está sozinho aqui. Tá bom? Mais uma aqui, ó. Menos 8m a quarta, x a segunda, y a sétima, dividido por menos 4m x a segunda, y a quinta. Pronto. Faço a minha divisão normal, ó. 8 dividido por 4 vai dar 2, menos com menos vai dar mais, tá bom? Aí agora, ó, m, e aqui tem 1. Então, m eu vou repetir o m, divisão, vou subtrair os expoentes. 4 menos 1, 3, tá bom? X a segunda e x a segunda, ó. Eu tenho, vamos fazer aqui fora, ó, x a segunda dividido por x a segunda. Repete o x, aí 2 é divisão, então 2 menos 2 vai dar 0. Qualquer coisa elevado, qualquer base elevada ao expoente 0 é igual a 1. Não precisa colocar 1 aqui, ó, tá? Não precisa, ou seja, x0 eu não tenho x, acabou-se. Então eu corto esse com esse, não vou colocar. Y e y a quinta, então vou botar y aqui, ó. Então, divisão, 7 menos 5 vai dar 2. Então, 2m a terceira, y a segunda. Ok? Então, assistam essa aula aqui, tá certo? Várias vezes, para poder clarear mais essa questão dos monômios. Ok? E, por fim, vamos acabar aqui. Quando a gente tem agrupamento, quando tenho monômios diferentes, e aí eu vou fazer a minha operação de adição e subtração. Então vamos lá. M a quarta mais 2n a terceira menos 4m a quarta menos 5n a terceira. Então, olha só. Quando eu tenho isso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é eu verificar qual é a parte literal igual, ó. M a quarta é igual a M a quarta. Então, eles são semelhantes. Então, eu vou pegar, aqui tem um na frente, meu coeficiente, ó. Então, esse eu vou operar com esse, porque eles são semelhantes. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Tá aqui, ó. 1
menos 4. Sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 3. O m, a quarta, eu só vou repetir. Tá bom? Agora, eu tenho aqui, ó, n a terceira. Tá aqui, ó, n a terceira é semelhante a n a terceira. Então, mais 2 e menos 5. Subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 3, n a terceira. Tá? Eu só posso, tá certo? Como foi dito anteriormente, eu só posso fazer a operação de adição e subtração quando os meus monômios forem iguais na letra e no expoente. Tá bom? Então eu não posso fazer esse com esse, porque aqui é uma letra, aqui é outra. Eu só posso fazer esse com esse, ó, e esse com esse. Se eu tiver uma conta que não tenha um polinômio igual, eu só faço repetir. 3x ao quadrado, tá? Menos 2x ao quadrado, tá? Mais x. Pronto. Olha só. Esse é semelhante a esse, porque aqui tem x ao quadrado, aqui tem x ao quadrado. Então aqui é mais. Então eu faço 3 menos 2 vai dar 1, né? E vou repetir x ao quadrado. Esse está sozinho, então eu só faço repetir. Não posso fazer ele com esse, porque eles não são, ó, monômios iguais. Eles não são monômios iguais, tá bom? Beleza? Até a próxima, gente.